O que você está prestes a ouvir não é uma história comum, é o tipo de verdade que despedaça corações e reconstrói destinos. Uma verdade tão dolorosa que só pode ser compreendida quando já é tarde demais. Havia uma vela rosa sobre um cupcake de supermercado. A menina a observava havia 1 hora. Estava sentada à mesa da cozinha, com as pernas balançando porque ainda não alcançavam o chão. Ela tinha 7 anos. Era o aniversário dela. Lá fora, o sol já tinha ido embora. As sombras subiam pelas paredes. A casa estava em silêncio. Ela esperava. Não havia balões, não havia convidados, apenas aquela vela apagada e o som da própria respiração. A porta se abriu às 9 da noite. Sua mãe entrou com o casaco molhado pela chuva. Deixou as chaves sobre a mesa com um barulho metálico. Não disse feliz aniversário. Não perguntou se ela tinha comido. Foi direto à geladeira. Pegou uma garrafa de água. Bebeu em silêncio. A menina a observava. Seus olhos eram 2 perguntas sem voz. Trabalhei até tarde, disse a mãe sem se virar. Seu tom era plano, como se estivesse falando do clima. A menina assentiu. Não chorou. Já tinha aprendido que lágrimas não mudavam nada. A mãe subiu as escadas. A porta do quarto se fechou com um clique suave. A menina ficou sozinha com a vela. Guardou-a na gaveta da escrivaninha, sem soprá-la, sem pedir nada ao universo. Naquela noite, aprendeu algo que a acompanharia por toda a vida. Havia pessoas que simplesmente não sabiam amar, e sua mãe era uma delas, ou era o que ela acreditava. 10 anos depois, o auditório estava lotado, famílias inteiras ocupavam as arquibancadas. Havia flores, câmeras, abraços, o ar cheirava a perfume e emoção contida. Ela estava no palco, 17 anos, medalha de honra ao mérito acadêmico pendurada no pescoço, primeiro lugar da turma. Quando chamaram seu nome, caminhou até o centro com a postura ereta. Sorriu para as câmeras. Recebeu o diploma. Os aplausos encheram a sala, mas seus olhos procuravam uma única pessoa. Percorreu as arquibancadas, fila por fila, rosto por rosto. Ela não estava lá. Os aplausos cessaram. Ela desceu do palco, sentou-se com os colegas. Alguém tocou seu ombro e disse, parabéns. Ela agradeceu, com um sorriso vazio. Depois da cerimônia, todos se reuniram do lado de fora. Pais abraçando seus filhos, mães chorando de orgulho. Ela ficou parada perto da porta, com o diploma enrolado na mão. Seu celular vibrou. Uma mensagem da mãe. Tive uma reunião importante. Parabéns. Nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas. Apenas 4 palavras frias. Em uma tela iluminada. Ela guardou o telefone, caminhou até o carro, sentou-se no banco do motorista e olhou para o diploma. Atirou-o no banco de trás. Naquela noite, chorou, mas foi a última vez que esperou algo dela. 5 anos depois, ela colocava suas coisas em caixas de papelão, roupas, livros, fotografias nas quais sua mãe nunca aparecia. Conseguira um emprego em outra cidade, a 6 horas de distância, longe o suficiente para respirar. Sua mãe estava na cozinha. Preparava café como se fosse um dia qualquer. Não perguntou para onde ela ia, não ofereceu ajuda, não disse, vou sentir sua falta. A filha fechou a última caixa. Desceu as escadas com o peso de 22 anos de silêncio. Parou na porta da cozinha. Estou indo. A mãe não levantou os olhos da xícara. Cuide-se. Foi só isso, nada de me escreva, nada de avise quando chegar, nada de venha me visitar. Apenas 2 palavras automáticas, como um cumprimento de corredor. A filha saiu de casa, entrou no carro, colocou o endereço no GPS, não olhou para trás. Durante o caminho, chorou, mas não de tristeza. Chorou de libertação. Finalmente estava longe. Construiu sua vida naquela nova cidade. Fez amigos. Trabalhou duro.
Saiu com alguém que realmente a olhava nos olhos. Criou uma versão de si mesma, que não precisava da aprovação de ninguém. Os meses viraram anos. Sua mãe nunca ligou. Ela também não. O silêncio entre elas ficou tão longo que deixou de doer. Ou era o que ela pensava. Porque há feridas que não cicatrizam, apenas são enterradas. E esperam. Você já sentiu que alguém te apagou da própria vida sem explicação? Essa sensação de ser invisível, de gritar em silêncio, ela viveu com isso a vida inteira, até que um dia tudo mudou. Se essa história já tocou seu coração, inscreva-se, porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tudo o que acreditava saber sobre o amor. 3 anos depois, era terça-feira, 11 da manhã, ela estava no escritório, checando e-mails, quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente não atendia, mas algo no peito Joe disse para atender. Alô? Estou falando com a senhorita Daniela Ruiz? A voz era profissional, feminina, cansada. Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Central. Sua mãe, a senhora Carmen Ruiz, deu entrada esta manhã. Ela sofreu um derrame cerebral. Está em estado grave. O mundo parou. Daniela apertou o telefone. Os nós dos dedos ficaram brancos. Ela está consciente? Entrou em coma há 2 horas. Os médicos estão fazendo todo o possível, mas precisamos que a senhora venha. A senhora é a única familiar registrada. Daniela fechou os olhos. Tinham-se passado 3 anos sem se falarem. 3 anos sem uma mensagem, sem uma ligação de aniversário, sem um "como você está?". E agora isso. Estou indo, disse com a voz apagada. Desligou. Ficou olhando para a tela em branco. Não sabia o que sentir. Raiva, medo, culpa, tudo ao mesmo tempo. Pegou a bolsa. Saiu do escritório sem explicações. Entrou no carro. A viagem de 6 horas nunca pareceu tão longa. O hospital cheirava a desinfetante e café velho. Daniela caminhou pelos corredores brancos, com o coração batendo forte no peito. Cada passo era mais pesado que o anterior. Chegou ao quarto 304. A porta estava entreaberta. Podia ver as máquinas, os cabos, o som constante do monitor cardíaco. Respirou fundo. Entrou. Sua mãe estava na cama, pálida, pequena, conectada a tubos e telas, os olhos fechados, a respiração auxiliada por uma máquina. Daniela ficou paralisada na entrada. Não sabia se aproximava, se tocava a mão dela, se falava. Uma enfermeira entrou atrás dela. "Você é a filha?" Daniela assentiu, sem tirar os olhos da mãe. Chegou bem a tempo. Os médicos disseram que as próximas 48 horas são críticas. A enfermeira se aproximou de uma mesinha lateral. Abriu uma gaveta. Tirou uma caixa de madeira do tamanho de um livro. Sua mãe deixou isso com instruções muito específicas. Disse que só deveria ser entregue se algo grave lhe acontecesse. Estendeu a caixa. Daniela a olhou como se fosse uma armadilha. "O que é isso?" "Não sei. Só sei que ela guardava isso trancado em casa. Trouxe para cá há 6 meses, quando teve o primeiro sintoma, como se soubesse que algo ia acontecer." Daniela pegou a caixa com as mãos trêmulas. Era pesada. Cheirava a madeira velha. E a tempo. A enfermeira saiu em silêncio. Daniela sentou-se na cadeira ao lado da cama. Olhou para a mãe. Depois, para a caixa. Abriu-a devagar. Dentro havia cartas, fotos amareladas, um diário com capa de couro gasto e um envelope lacrado com cera vermelha. Seu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Daniela pegou a primeira carta. O papel estava amarelado, a tinta desbotada, mas a caligrafia era inconfundível. Era a letra da mãe. A data dizia 12 de março de 1998. O dia em que ela nasceu. As mãos tremiam enquanto abria o papel dobrado. Começou a ler em voz baixa. "Minha menina, hoje você nasceu."
Segurei você nos braços pela primeira vez e senti o mundo parar. Você é perfeita, você é minha, e isso me apavora. Porque sei o que vem pela frente, sei o que terei que fazer. Perdoe-me por tudo o que nunca poderei te dar. Perdoe-me pela frieza que você verá nos meus olhos. Perdoe-me por cada aniversário que não celebrarei, por cada abraço que não te darei, por cada eu te amo que nunca sairá dos meus lábios. Não é porque eu não te ame, é porque te amo demais. Isso é a única coisa que posso fazer para te proteger. Um dia você vai entender, ou talvez não, mas quero que você saiba de algo. Todos os dias da sua vida eu te amei em silêncio. Mamãe. Daniela deixou a carta cair. Os olhos se encheram de lágrimas, a garganta se fechou. Ela não entendia. Proteger? De quê? Pegou outra carta, e outra, e outra. Todas datadas em momentos importantes da sua vida. O primeiro dia de escola, a formatura, o dia em que saiu de casa. Cada carta era uma confissão, um choro guardado, um amor que nunca pôde ser expresso. Mas nenhuma explicava o porquê. Daniela abriu o diário. As primeiras páginas estavam em branco, mas a partir da 10ª, as palavras surgiam em letra pequena, apertada, desesperada. Não posso demonstrar que a amo. Ele está vigiando. Se souber que ela é minha fraqueza, vai usar isso contra mim. Ou pior, contra ela. Daniela parou de respirar. Ele? Quem era ele? Folheou as páginas com urgência, buscando respostas. Mas cada linha trazia apenas mais perguntas. Hoje vi como ela me olhava no aniversário dela. Vi a dor nos olhos dela. E tive que fingir que não me importava. Tive que partir o coração dela para salvar a vida dela. Daniela fechou o diário. Olhou para a mãe na cama. As lágrimas escorriam pelo rosto sem controle. "O que você me escondeu?" sussurrou. O monitor cardíaco continuava apitando. Constante. Sua mãe não podia responder. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são as que mais estão nos protegendo e nós não sabemos, até que seja tarde demais. Daniela passou a noite naquele hospital, lendo, chorando, tentando montar um quebra-cabeça ao qual faltavam peças. Mas ainda havia um envelope que ela não tinha aberto, o que estava lacrado com cera vermelha, e dentro dele estava a verdade completa. Eram 3 da manhã. O hospital estava em silêncio. Apenas o zumbido das máquinas, apenas o eco de passos distantes nos corredores. Daniela estava sentada ao lado da cama da mãe. Tinha o envelope lacrado com cera vermelha entre as mãos. Ela o observava havia horas. Tinha medo de abri-lo, porque sabia que o que estivesse dentro mudaria tudo. Respirou fundo, quebrou o lacre. Dentro havia várias folhas escritas à mão. E uma fotografia. Daniela tirou a foto primeiro. Era antiga, desbotada. Mostrava a mãe muito mais jovem, talvez com 25 anos. Ela estava em pé ao lado de um homem alto, olhar duro, sorriso torto. Ele tinha o braço em volta da cintura dela, mas não era um abraço de amor, era posse. Daniela virou a foto. No verso com letra trêmula estava escrito: "Ele, o motivo de tudo." Daniela começou a ler as folhas. "Minha menina, se você está lendo isso, significa que eu já não estou aqui para te explicar, ou que já não posso falar. Por isso deixo tudo por escrito, porque você merece saber a verdade. Antes de você nascer, eu estive com alguém, um homem chamado Esteban. No começo ele parecia bom, atencioso, protetor, mas pouco a pouco se transformou no meu pesadelo. Ele me controlava, me seguia, revisava meu telefone, me proibia de ver minhas amigas. E quando algo não lhe agradava, usava as mãos. Tentei deixá-lo várias vezes, mas ele sempre me encontrava, sempre me ameaçava. Se você me deixar, eu te mato. E se eu não puder te matar, vou matar o que você mais ama. Quando engravidei de você, soube que precisava fugir, mas ele descobriu.
Disse que, se eu tivesse esse bebê, usaria você para me controlar para sempre. Então tomei uma decisão. Fingi que não te queria, fingi indiferença, frieza, distância, porque se ele visse que eu te amava, você se tornaria a arma dele contra mim. Mudei de cidade, mudei de trabalho, mas ele sempre soube onde nós estávamos. Durante anos me enviou mensagens, fotos suas tiradas de longe, ameaças. Se você se aproximar demais dela, eu machuco. Se você a abraçar, você a perde. Então eu te amei das sombras. Fui a todas as suas formaturas, escondida no meio da multidão. Guardei cada foto sua, cada desenho, cada lembrança. Chorei todas as noites porque não podia beijar sua testa, porque não podia te dizer, estou orgulhosa de você. Mas era a única forma de te manter segura. Daniela deixou as folhas caírem. As mãos tremiam. A respiração estava curta. Todo esse tempo, sua mãe esteve protegendo ela. Cada aniversário ignorado, cada conquista não celebrada, cada abraço negado, tudo era amor. Um amor silencioso, doloroso, sacrificado. Daniela abriu o diário novamente, mas desta vez leu com outros olhos. As páginas contavam uma história que ela nunca tinha visto. Hoje foi o aniversário dela. Comprei um presente, embrulhei com papel rosa, mas não pude entregar. Guardei no meu armário junto com os outros 7 presentes que nunca dei a ela. Daniela engoliu em seco. Um nó fechou sua garganta. Hoje ela se formou. Vi ela receber a medalha, me escondi na última fila. Chorei de orgulho, mas quando a cerimônia terminou, tive que ir embora antes que ela me visse. Esteban estava do lado de fora, vigiando. As lágrimas de Daniela caíam sobre as páginas, manchando a tinta antiga. O hospital estava em silêncio, apenas o zumbido das máquinas, apenas o eco de passos distantes nos corredores. Daniela passou os dias seguintes naquele hospital, esperando, rezando, se agarrando àquele pequeno aperto. E então, aconteceu o impossível. 4 dias depois, aconteceu o milagre. Os médicos não conseguiam explicar. Disseram que era quase impossível. Mas aconteceu. Sua mãe acordou. Daniela estava dormindo na cadeira quando ouviu o som. Um gemido baixo, um leve movimento. Abriu os olhos num sobressalto. Sua mãe estava olhando para ela, fraca, pálida, mas consciente. Mãe! Daniela se levantou num salto, correu até a cama. Segurou sua mão com força. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Sua voz era apenas um sussurro. Você leu as cartas. Não era uma pergunta, era uma certeza. Daniela assentiu. As lágrimas escorriam pelo rosto sem controle. Por que você nunca me contou? Perguntou com a voz quebrada. Por que me deixou te odiar durante todos esses anos? A mãe fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Porque, se você soubesse a verdade, iria querer me proteger. E ele teria te usado contra mim. Ou pior, Daniela apertou a mão dela com força. Mas eu cresci acreditando que você não me amava. Cresci me sentindo vazia, invisível. Eu sei, sussurrou a mãe. E isso me matou por dentro todos os dias. Mas era a única forma de te manter segura. Daniela se ajoelhou ao lado da cama, encostou a testa na mão da mãe. Me perdoa por te julgar, por me afastar, por não entender. A mãe acariciou seu cabelo com dedos trêmulos. Não há nada a perdoar, meu amor. Você fez o que qualquer um teria feito. Daniela levantou a cabeça, olhou nos olhos dela. Onde ele está agora? Onde está Esteban? A mãe respirou fundo. O esforço era visível. Ele morreu há 2 anos. Um acidente. Quando fiquei sabendo, foi a primeira vez que consegui respirar em 25 anos. Daniela a encarou. E por que você não me procurou então? Por que não me explicou? A mãe fechou os olhos. Outra lágrima caiu. Porque eu tinha medo de que já fosse tarde demais.
de que o dano fosse irreparável, de que você me odiasse para sempre. Daniela balançou a cabeça. Eu nunca te odiei, mãe. Nunca. Eu só queria que você me amasse. Eu te amei, sussurrou a mãe. Cada segundo da sua vida. Te amei em silêncio. Te amei de longe. Te amei mesmo isso me destruindo por dentro. As duas choraram, abraçadas uma à outra. Anos de dor, de mal-entendidos, de amor guardado. Tudo saiu naquela noite. Te amar em silêncio, disse a mãe com a voz quebrada. Era a única forma de não te perder. Daniela apoiou a cabeça no peito da mãe, ouviu seu coração bater. Mas agora você não precisa mais fingir, mãe. Agora não. A mãe a abraçou com a pouca força que lhe restava. Agora você pode saber, minha menina. Você sempre foi tudo para mim. 6 meses depois, o sol entrava pelas janelas do pequeno auditório. As cadeiras estavam cheias. Havia flores brancas em cada mesa. O ar cheirava a primavera. Daniela estava diante do microfone, vestia branco, nas mãos, segurava um papel dobrado. Uma carta. Hoje inauguramos a Fundação Carmen Ruiz, um espaço dedicado a mulheres que protegem em silêncio, mulheres que sacrificam a própria felicidade para salvar quem amam. Sua voz era clara, firme, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Minha mãe faleceu há 3 meses, mas antes de partir, tivemos tempo para conversar, para nos abraçar, para dizer tudo o que calamos por anos. Respirou fundo. Ela viveu nas sombras para que eu pudesse caminhar na luz. Fingiu frieza para me proteger do fogo. E embora tenha partido meu coração, foi porque me amava demais. Abriu a carta. A última carta que sua mãe havia deixado para ela. Quero ler algo que ela escreveu dias antes de morrer. Diz assim, sua voz tremeu, mas continuou. Minha menina, se você está lendo isto, significa que finalmente estou livre. Livre de fingir. Livre de me esconder. Livre do medo que me perseguiu por tantos anos. Sei que pareci uma mãe ruim. Sei que te machuquei. Sei que há feridas que talvez nunca cicatrizem completamente, mas quero que você saiba algo. Cada aniversário que não celebrei, celebrei no meu coração. Cada abraço que não te dei, dei nos meus sonhos. Cada eu te amo que não disse em voz alta. Gritei em silêncio 1000 vezes por dia. Não peço que me entenda. Só peço que saiba disso. O amor mais profundo, às vezes, precisa se disfarçar, precisa se esconder, precisa se quebrar para proteger. E eu me quebrei por você, todos os dias, com prazer, porque você era minha razão para respirar. Agora que eu me fui, não carregue culpa, não carregue raiva, carregue o meu amor e construa algo bonito com ele. Viva a vida que eu não pude viver. Ame sem medo. Abrace sem reservas, e quando pensar em mim, não pense na mãe fria que você conheceu. Pense na mãe que te amou tanto, que preferiu se quebrar a te ver cair. Eu te amo, minha menina, sempre te amei. Mamãe. Daniela dobrou a carta. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ela olhou para o público. Havia rostos chorando, mãos apertadas sobre os peitos. Esta fundação é a minha forma de honrá-la, de transformar seu sacrifício em algo que ajude outras mulheres, outras mães, outras filhas. Levantou uma foto emoldurada. Era ela e sua mãe, abraçadas, sorrindo, finalmente juntas. Mãe, isso é por você, por todas as vezes que não pude te abraçar, por todos os eu te amo que perdemos, por todo o tempo que perdemos. Sua voz falhou. Mas também é por tudo o que ganhamos no final. Por aquelas últimas semanas, por aquelas últimas conversas, por aquele último abraço. Fechou os olhos. Obrigada por me amar em silêncio. Obrigada por se sacrificar por mim. Obrigada por ser a mãe mais corajosa que alguém poderia ter. O auditório estava em silêncio absoluto.
E agora você já pode descansar, porque sua história não morreu com você. Ela vai viver em cada mulher que ajudarmos, em cada vida que mudarmos, em cada coração que curarmos. Daniela desceu do palco, saiu para o jardim. Ali haviam plantado uma árvore, uma cerejeira, a favorita de sua mãe. Ela se ajoelhou ao lado dela, tocou a terra com as mãos. Você não precisa mais fingir, mãe, sussurrou. Agora todos sabem o quanto você me amou. Uma brisa suave moveu as folhas da cerejeira. Como um abraço invisível, Daniela sorriu por entre as lágrimas. Finalmente havia paz. Finalmente havia perdão. Finalmente havia justiça. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça da alma. A justiça que só chega quando o amor é finalmente reconhecido. As feridas mais profundas escondem o amor mais puro. E às vezes a verdade chega tarde. Mas quando chega, muda tudo. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são as que mais estão nos protegendo. Às vezes, o silêncio é a forma mais dolorosa de amar. E às vezes, só quando perdemos alguém, entendemos tudo o que fizeram por nós. Você conhece uma história assim? Uma história de amor silencioso? Deixe nos comentários, porque todos nós temos alguém que nos amou de formas que nunca entendemos e merecem ser lembrados.